dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vendo mais um episódio do The Boss Talk, esse podcast que é voltado para a mentoria. Trazemos mentores aqui reconhecidos, mentores que já fazem um trabalho de excelência para ajudar os empresários, às vezes a se tornarem mentores ou também para escalar seu negócio, para profissionalizar sua empresa. Hoje eu estou aqui com essa curitibana que veio com 18 anos para o Rio de Janeiro, apenas com uma mala e um sonho. Ela que é empresária, escritora, palestrante e mentora de mentores. Dani Ribeiro, por favor. Fiz apenas uma pequena apresentação, mas quero que você se apresente para essa nossa Certo. audiência. Maravilha, Paulo. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Para mim, sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho da jornada. Agradecer o pessoal que está aí conectado no canal. Parabéns por você estar buscando, né, seu aperfeiçoamento profissional, seu crescimento. E vamos lá, né? Vamos conversar. É isso. Eu trago aqui, Dani, como eu falei, assim, mentores que já estão fazendo um processo, né, um programa de mentoria, que já estão ajudando empresários. Sim, Porque a mentoria, por mais que a gente esteja muito envolvido, isso é uma coisa até que eles falam, né, na MLS. A gente acha que todo mundo está fazendo, porque a gente está naquela, vendo vários mentores. Quando a gente olha e a gente pensa assim, quantos clientes? Eu tenho mais de 600 clientes hoje. sim, Eu devo ter uns 5 fazendo mentoria. Então a gente olha que na verdade é porque a gente está tão envolvido que a gente conhece muitos mentores. Mas quando a sim, gente olha para o mercado não está tendo isso. E aí eu vejo a importância de você ter um mentor para te orientar, para te guiar. total. E é por isso que eu trago assim esses profissionais renomados. E aí eu quero de cara assim que você me fale como você acha a importância da mentoria para o empresário. Certo, Paulo. Para o empresário, eu acho que para todo mundo, né, acho que independente da área, seja profissional, espiritual, pessoal, hoje mais do que nunca você precisa de um mentor para ajudar você não só a economizar tempo e energia, mas te ajudar a ter foco, né, porque hoje em dia são muitas distrações, né, a vida está solicitando muito da gente, e se você não tiver alguém ali, o mentor faz muito isso, né, ele pega a cordinha: "Opa, volta para cá". Muitas vezes você se distrai, né, então assim, eu vejo o mentor como algo essencial, né, na realidade eu sempre trago na minha fala antes de ser mentora e tudo mais, eu falava muito que minha mãe era a minha mentora, né, eu sempre falava: "Minha mãe é minha primeira mentora", e de fato os pais são, né, você é pai, né, também, eu tô aqui com a Maria Luísa, enfim. Então todas as áreas da vida ela tem importância, né. E o mentor nada mais é que a pessoa, um profissional que ele vai compartilhar o quê? Sua bagagem, sua experiência. É a pessoa que já passou, o profissional que já passou por aquele processo, então ele sabe os caminhos mais assertivos, né, e reduzir os erros, né. Então, ter um mentor é de fato um excelente investimento, né, e hoje mais do que nunca todos nós precisamos, né, de mentores. Eu acho assim, é o que você falou, é o profissional que passou por aquele momento profissional, pessoal, e ele consegue fazer com que você evite erros, Sim, mas também é o que você falou, volte para o foco, porque hoje o dia a dia ele é muito intenso, muito movimentado. A gente sim, sai de uma sala que a gente vai conversar com uma pessoa no corredor, alguém já te puxa e já tem um outro assunto. sim, E aí você acaba deixando que o dia a dia te faça não produzir o que deveria. sim, E é quando você vai e faz aquela reunião, que você tem a mentoria, você tem as metas que foram dadas, a gente consegue buscar ali o foco e conseguir entregar, né. sim. E ainda mais nós que somos empresários, né, que somos acostumados a não ter ninguém acima da gente, né, dizendo: "Faça isso, faça", e a gente que delega, né, a gente que orienta, nossa, assim, é extraordinário você, de fato, ter uma pessoa ali para te conduzir, você dar uma "satisfação", entre aspas, né, é bacana, porque você pensa às vezes: "Ah, tô com outras prioridades", e daqui a pouco vem seu mentor: "E aí, vamos lá?". E aí ele te coloca no trilho de novo, né, para você não se perder, né. Como eu falei, as distrações muitas são. Com É. certeza. E tem outra questão, né, Paulo, a solidão empresarial, né, a solidão do profissional, né, existe muito isso. Muitas das vezes as pessoas vão lá, fazem uma formação, faz um curso
e ela não tem esse acompanhamento, e quando ela se vê, ela tá de fato sozinha na jornada, né. Então o mentor ele tem, também esse papel de ser um companheiro, né, de jornada, de trajetória, e é muito importante. É outra coisa, assim, que já é de muitos anos, né, que a gente sabe, a solidão do empresário, ela e às vezes até Sim, ele tem um sócio, mas às vezes eles estão andando em ritmos diferentes e sim, até a mentoria, muitas vezes ela serve para isso. A gente até busca que eles entrem junto na mentoria, faz de sim. tudo para que os sócios entrem junto na mentoria, porque não adianta eu estar com uma visão ali 5 anos à frente do meu Uhum. negócio Sim, e eu vejo o meu sócio estar 5 anos atrás. sim, Isso vai, em algum momento, vai até rachar, às vezes, uma sociedade, sim. porque um não acompanhou o outro, e a mentoria, ela muitas vezes até une mais, né? Ela consegue dar uma equalizada nas distâncias e gerar ali uma sintonia melhor entre os Sim, sócios. sim. Isso além de sócios, a gente fala muito sobre você compartilhar com, no caso, um casal, né, com o seu cônjuge. Compartilhar os sonhos, as metas, levar ele para os ambientes, né, enfim, encontros que tem, trazer ele para aquele ecossistema, né, porque por mais que o, né, falando da vida de um casal, né, eh, por mais que cada um tá ali dentro de uma jornada, muitas das vezes, mas esse compartilhamento, trazer para o ecossistema ajuda muito também no crescimento, né. Tanto do mentor, porque o cônjuge consegue ali entender melhor o negócio, né, da pessoa e visualizar as possibilidades de crescimento, porque o que que acontece muito também, né, Paulo, muitos mentores começam esse trabalho de mentor em paralelo, a maioria tudo em paralelo com seus negócios, né, com os, enfim, com os tradicionais, e faz muitas vezes um sacrifício ali momentâneo, né, de tempo para se dedicar a esse novo negócio, e de fato é um negócio, inclusive milionário, né? E aí, se o cônjuge não tiver alinhado com esse ideal, com esse sonho, com essa visão, pode gerar atrito, né. Então, isso também acho que é uma coisa bem importante, além dos sócios, né, eles estarem alinhados, e se puder trazer o sócio, trazer o cônjuge de alguma forma para que ele entenda também sobre esse novo negócio, né. Outro dia eu vi o Flávio Augusto falando sobre isso, né? Ele falou: reúne a família, Sim, coloca qual é a visão que você está tendo, qual é o preço que você vai pagar, porque todo mundo vai pagar o preço junto. sim, Mas todo mundo vai colher os frutos juntos também. Então, decidam isso, né? Tenham ali um pacto lá dentro de casa, porque realmente não se faz grandes coisas trabalhando muito poucas horas. sim, Acho que lá na frente, a mentoria, ela dá qualidade de vida em algum momento, né, para o mentor, mas ele, para chegar nesse ponto, ele vai ter que trabalhar, vai ter que já ter um histórico de muito trabalho, de muita evolução, e a gente evolui produzindo, né? sim, sim. E assim, como eu comentei, né, se você tem um negócio tradicional ali, que depende de você, que você ainda tá ali realmente de frente puxando, você sente um pouco, né, quando você, eh, abre um novo negócio, né. Dentro do mercado, quando a gente começa a analisar as demandas que existem de um negócio tradicional para um negócio de mentoria, o negócio de mentoria é muito simples, né, você não precisa de colaboradores, inicialmente é você com você mesmo, né. Mas ainda assim, é uma coisa que facilita, mas ao mesmo tempo se você não tiver disciplina e a sua visão não estiver ainda clara, você não vai disponibilizar tempo, né, suficiente para aquele negócio dar certo. Mas se a sua visão estiver clara e estiver bem alinhado com o seu mentor, com os seus sonhos, seus objetivos, você vai buscar fazer o que precisa ser feito, né, que é extremamente importante, eh, e alcançar mais rápido os seus ideais, os seus objetivos, né. Porque eu vejo que às vezes muitas pessoas elas se perdem, né, por conta dessa correria do dia a dia, falta de ação efetiva, falta de sacrifício, muitas vezes momentâneo, e aí aquela qualidade de vida que ela pode conquistar mais rapidamente, os objetivos, enfim, que seja, vai se distanciando. E aí, por estar se distanciando, muitas das vezes a pessoa perde até o ela perde a visão. Essa que é a grande Aquele realidade, né, brilho, né? distanciou, vai perdendo a visão, o brilho, exato, a energia ali, né. Então, enfim, mas
uma profissão maravilhosa, extraordinária, né, falando aqui um pouquinho, pegar o gancho, né, acredito que você deva perguntar isso, mas já vou adiantando, como que começou a minha jornada como mentora, né. Então hoje eu tô com 42 anos, né, como você falou, sou uma curitibana carioca, cheguei aqui com 18 anos, e aí com 23 anos de área comercial, mais de 16 anos de empreendedorismo, tive loja de moda, confecção, restaurante japonês. Quando eu estava vivendo essa vida de empresária do tradicional, eu trabalhava mais de 100 horas semanais, eu trabalhava de domingo a domingo, eu fiquei 8 anos sem tirar férias. Chegava Dia das Mães, eu nunca conseguia estar com a minha mãe, nunca conseguia estar, Natal em família. E eu falei: "Gente, espera aí, esse caminho que eu escolhi de empreender para ter liberdade não tá fazendo sentido, alguma a conta não tá fechando". E aí, em 2016, né, 10 anos atrás, eu me abri para o novo, porque se você não está satisfeito com seus resultados, você tem que buscar solução, né, e novos caminhos, enfim, se aquele caminho não tá te levando aonde você quer chegar, você tem que mudar a rota, né, isso é fato. E aí recebi uma proposta comercial para trabalhar com uma norte-americana, para recrutar, treinar times de venda, times comerciais. Como eu já era da área ali, né, desde os meus 18 anos, enfim, com as lojas, treinamento de equipe, falei: "Bom, isso é fácil da gente fazer". E aí podia fazer isso, home office, das minhas horas vagas. Foi aí que eu tive a liderança do Caio por 7 anos, né, do Caio Carneiro por 7 anos, foi meu diretor, né, enfim, mentorada ali por ele, juntamente com o meu time. Um pouco mais à frente o Léo, né, o Léo Toledo, nosso mentor maravilhoso da SHP. Aliás, um grande abraço ao nosso mentor. E ali, Paulo, quando eu comecei e aí foi um sacrifício momentâneo, né, porque eu lembro, eu trabalhava até 16 horas por dia de domingo a domingo. Como que eu ia fazer um outro negócio no meio disso tudo, né? Que horas, né? Que horas? Eu, de fato, quase não dormia. As pessoas me perguntavam: "Dani, você dorme?", né. Então, mas foi um sacrifício que eu fiz ali durante 3 anos para colher os frutos lá na frente, que era justamente poder ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, né, ter segurança de poder trabalhar aonde eu quisesse, com quem eu quisesse, sem precisar de colaboradores, porque dentro da parceria comercial não tinha funcionários, né, então eu só liderava, construía, mas foi muito bacana, né, foi uma experiência extraordinária. Ali eu liderei mais de 2.000 pessoas, 10 países, então me trouxe ainda mais know-how, mais bagagem de venda, processos comerciais, lidar com vários perfis de pessoas, né, desde a estudante de 18 anos ao aposentado de 75 anos, sabe. Então isso foi, assim, incrível, foi realmente uma grande escola, né. E quando eu falo que eu sou formada pela mesma escola do Caio Carneiro e do Léo Toledo, isso é real mesmo, né, a gente vivenciou isso muito na prática. Mas houve esse sacrifício, né. Sendo que, como não era um negócio meu, né, eu trabalhava para uma empresa, eh, era uma parceria comercial, enfim, a empresa saiu, do Brasil em 2023, em janeiro de 2023. E foi ali que eu falei: "Nossa, eu preciso", nessa época eu estava 100% com essa parceria comercial, já tinha me desfeito dos outros negócios, né, dos tradicionais. Eu falei: "Gente, eu preciso de um caminho que me dê mais segurança e algo que dependa só de mim, né, que eu não fique na mão, né, de terceiros, de empresas e tal". E aí esse mercado de mentoria veio, né, em 2022 eu comecei a sondar, entender com o que eu queria trabalhar de fato, comecei a seguir os passos do Léo, né. O Caio já estava, enfim, lá com a com o Flávio, né, com o Joel. Falei: "Gente, melhor coisa da vida é, segue o caminho que já tá dando certo, né, por que que você vai inventar a roda?". E aí foi bem bacana, né, comecei ali testar algumas, né, assim, alguns temas de coisas que eu poderia abordar, e aí sabe que eu achei o que eu vi de mais interessante, Paulo? Quando eu tinha o meu time comercial lá, que eu liderava e treinava, as mesmas questões que eles tinham lá, os mentorados têm agora, sabe? Que é falta mesmo de prioridade, o horário ouro, sabe? Essa coisa de você estar em movimento e fazer o básico, sabe? O feijão com arroz bem feito.
Então, por isso que eu falo: "Gente, se não tivesse um mentor, como que essa pessoa, né, eh, Se orientaria, hum, né, de uma forma produtiva, né. exato, não ela fica totalmente perdida, né". Por isso que o mentor realmente é muito importante e eu sou muito grata, muito feliz, assim, com Deus, o universo de trazer essa luz, né, e esse caminho maravilhoso. Eh, Você cavou, né, você foi, você quis, você fez, sim. você se entregou. Teve ali, às vezes eu escuto alguns podcasts, né, que eles estão realmente falando assim: "Olha, tem que ter sorte". E aí acho que, não sei se é o Nardon, falou assim, o Bruno Nardon, né, ele fala Sim. assim: Se for um azarado eu nem quero perto de mim". Mas é óbvio que a sorte, e aí já é o Lázaro do Carmo que fala, a Sim. sorte ela depende também da quantidade de vezes que você joga a moeda. Sim, Então, sim, e a disponibilidade que você dá ao trabalho. Então você foi, você teve ali a sorte, digamos assim, de ter pessoas maravilhosas com você, que é o Caio, o Léo, que sim, foram pessoas que tanto vocês trocaram ali, engrandeceram juntos, quanto depois você olhou e falou assim: "Poxa, essas pessoas que eu conheço e reputo estão sim, nesse caminho. sim, Então agora eu vou seguir esse caminho", né. E sim, mais uma vez se entregando com de corpo e alma para essa sim. nova fase. E pagando o preço, né, Paulo, porque até a questão do investimento, né, porque, eu percebo muito, a gente faz entrevistas e diagnóstico com pessoas que estão querendo solução, mas muitas das vezes elas não estão dispostas a pagar o preço financeiro inclusive, né, porque elas não entendem a visão da entrega do que você, né, de fato está oferecendo. E e assim, existe um preço financeiro sim, porque o que é barato não vai entregar o que você precisa, não tem como, né. E existe o preço de sacrifícios, principalmente quando você é uma pessoa que já não tem muito tempo, né, e tudo mais. Então isso é importante ser falado, né, que É, não é de graça, nada é o de graça, o né, preço gente. financeiro eu costumo falar assim: "Olha, se você está muito cru, você consegue contratar coisas baratas, e aí de repente, um curso, um cursinho rápido, uma imersão de um dia ali que você vai naquele que tem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, aquilo ali já vai te dar uma agrega. Você Sim, vai aprender algumas coisas, mas dependendo do teu momento de empresário, você vai contratar alguém para pagar um valor que você mesmo não recebe? sim, Como é que esse mentor vai, por que que ele pararia a vida dele, os negócios dele, que podem até ser totalmente dedicado à mentoria, mas com muito resultado. Por que sim, que eu, que tenho muito resultado, vou te cobrar R$ 200 por mês para te ensinar sim, alguma coisa? sim, Então acho que até isso a pessoa tem que pensar. O investimento, ele vai existir. Então se sim. ele vai existir, que seja no valor correto para que eu possa ter o ROI. Sim, Que é sim, onde o pessoal, né, da MLS, o Flávio, o Léo, o Caio, o Joel, focam muito, é no sim, ROI. sim, É caro eu te cobrar 50.000 por uma mentoria que você vai ganhar 200? sim, É melhor você pagar 10.000 e não ter resultado? sim, Não faz sentido, total, né. não faz sentido, é um dinheiro, né, jogado no lixo, como popularmente falamos, né. E já que a gente falou disso, falou ali já praticamente ali da mentoria, me explica melhor como é que é o foco da sua mentoria, porque a gente tem Sim, mentorias diversas, né. sim, Qual é o sim, foco da sua mentoria, Dani? tá. Hoje, Paulo, o eu tenho 2 produtos, né, tenho 2 mentorias. Uma é voltada para mentores, né, sejam empresários, profissionais, que queiram transformar sua bagagem, em um negócio, né. De educação empresarial, de compartilhamento mesmo de experiência, e eu tenho a mentoria voltada para processos comercial, então eu já pego aquele mentor ou aquele empresário, médico, enfim, que quer melhorar, quer alavancar o seu negócio, quer melhorar suas vendas, quer melhorar os seus processos comerciais. Então esses são os meus 2 produtos. O meu foco maior mesmo está voltado para os mentores, que é onde eu tenho o clube, né, que eu lancei um clube, enfim, que traz benefícios ali para os mentorados, cria, né, de fato ali um ecossistema, uma comunidade para ter troca, para ter network. Eh, e aí, dentro da minha mentoria para mentores, os pilares que eu trabalho é a estrutura da mentoria, do programa, e a esteira de produtos, porque muitas das vezes esse mentor ele vem com habilidades, ele vem com conhecimento, formações que faz sentido a gente também disponibilizar para os mentorados dele, né? A área de atuação ali. Eh,
Então, a estrutura do produto, a prateleira, né, dele, os processos comerciais e de forma simples, didática, muito fácil de ser, de fato, implementado, e o posicionamento, né. Então e a mentalidade vem como bônus, né, como Basicamente, você entrega tudo. Você é, faz aquele empresário que tem o conhecimento técnico ali, que já sim, faz a, né, a vida dele dentro daquele meio dele, ele virar um mentor de negócio, poder ajudar sim. outros empresários. Sim, sim, exatamente. Então esses são os direcionamentos principais. E processo de vendas é desde a captação, né, acompanhamento, follow-up, enfim, até fazer com que esse cliente se torne seu fã, né. É o ideal, né? É o melhor dos mundos. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então, a pessoa que já é mentor e está sem resultado, eu consigo ajudar ela, né, aplicando, ajustando os processos comerciais, que normalmente a falha está aí, né? Muitas vezes ela tem um marketing muito bem feito, só que marketing sem comercial não vale de nada. A pessoa gasta horrores com tráfego pago, né? Só que esse lead chega, mas e aí chega e aí quem vai receber esse lead? Quem vai trabalhar esse lead? Se não tiver alguém ali para receber, para abrir a porta da casa, não faz sentido, né, é um dinheiro que vai escoando. E existe muita ilusão no mercado, né, Paula, de que a pessoa vai chegar, o lead vai chegar e ele vai preencher lá seu formulário de aplicação e vai comprar sua mentoria, e não é assim. Né, na época dos lançamentos dos cursos, funcionou bem, né, essa didática, mas eram cursos, era um outro momento. Hoje em dia, você de fato tem que olhar no olho do seu lead, entender realmente qual é a necessidade dele, os objetivos dele, né, é muito mais humanizado, né, então isso que é interessante. É, e até porque a internet hoje cada vez tem mais pessoas se divulgando. Sim, Você realmente precisa ter um processo onde você consiga mostrar o que você pode fazer, né? Você ter um contato maior para poder sim, a pessoa credibilizar, né, o teu sim, trabalho. Então sim, é um trabalho assim que precisa ter um processo muito bem sim. estruturado. E aí, outra coisa que você falou sobre ROI, né, Paulo? O ROI, as pessoas associam muito a lucro, lucro financeiro, né? Mas eu gosto muito de trazer sempre que o ROI não é só o lucro financeiro. O ROI é você conquistar os intangíveis. Mais tempo para você, para cuidar da sua saúde, para estar com a sua família, previsibilidade, propósito, né? Porque tem muitas pessoas bem-sucedidas e inclusive eu tenho mentorados, assim, pessoas empresários bem-sucedidos, que estavam buscando algo a mais por propósito, sabe, por querer contribuir com o mundo, assim, com as pessoas, sabe, saber que ele tem um conhecimento valioso que tá meio que no fundo da gaveta, né. E é muito interessante, porque o empresário, eu passei por isso, acredito que você também, a gente chega num momento que a gente tá muito no automático, né, fazendo tudo no automático. Eu quando eu tinha loja, eu tive uma marca de roupa há 10 anos, eu fazia tudo, assim, era tudo muito no automático, desde da abertura da loja até o fechamento, sabe, enfim, e eu estava sentindo falta de algo a mais, sabe, na realidade eu tenho essa personalidade de tempo em tempo eu tô sempre buscando algo a mais, assim, aquela aventura, aquele friozinho na barriga, né. Isso é importante, então quando você consegue gerar isso também, né, na vida do seu mentorado, é maravilhoso. E fazer ele enxergar também, né, porque a tendência das pessoas é sempre olhar para números, mas muitas das vezes o cara tá lá cheio do dinheiro, mas ele não tem os intangíveis, né, que não que eu falo, hoje Paulo, eu, Dani, eu trabalho cerca de 4 horas por dia, sim. Hoje eu tenho tempo para minha família, tempo para o meu marido. Hoje eu tô nesse momento especial, né, de distante, vou ter a minha filha. E assim, cuido da minha espiritualidade. De fato, eu tenho bem definido os meus blocos diários, né, e ainda assim eu tenho um negócio que eu me dedico uma média de 4 horas dia, que me gera, né, esse mercado é maravilhoso, que me gera um lucro fantástico. Que antes eu precisava trabalhar 100 horas semanais, né, como eu falei, e
mais de 15 colaboradores, aquele peso, né, toda virada de mês, né, Você já você abre o mês devendo. abre Bastante. exatamente, exatamente. E assim, hoje é outro universo, assim, sabe. E eu tive até um alinhamento com o Léo essa semana, na segunda-feira, a gente abri a semana com ele, e ele falou muito sobre isso, né, sobre que maravilhoso a gente ter essa oportunidade de estar nessa profissão incrível, que ajuda as pessoas, que gera ROIs intangíveis e financeiro também, e a gente tá desfrutando disso, né, Paula, porque é maravilhoso, E né. você falou uma coisa né, essa coisa do ROI, do intangível. Me veio, né, essa questão aqui. Como é que você faz para identificar, né, qual é a primeira reunião para você identificar qual é o objetivo, né? Porque Sim, a gente tem monitorados diversos, cada um com um objetivo, como você falou. Tem sim, um que é financeiro mesmo, o cara quer performar mais, ele está no momento realmente de entregar mais e de gerar mais retorno sim, financeiro. E tem a pessoa que às vezes já está financeiramente bem posicionado, mas ele quer diminuir o ritmo, ele quer ter mais tempo com a família, e tem diversos. Como é que você sim, faz essa primeira reunião para entender isso e realmente ir no ponto que o teu mentorado precisa? sim. Como que a gente identifica qual é o ROI que a pessoa deseja? Sessão de diagnóstico, né, naquele primeiro bate-papo, naquela primeira reunião que você tem com ela, é só você fazer as perguntas e, né, ficar boca fechada, né. É muito sobre escutar, né, escutar e sentir. Eu sou muito do sentir também, sabe, Paulo? Porque muitas das vezes a pessoa traz ali que ela quer algo, mas não é o que ela precisa. E aí o papel do mentor é muito isso, né, ter essa visão de você vende o que ela quer, né, a princípio ali, mas entrega de fato o que ela precisa. Mas isso vai acontecer na jornada. E muitas das vezes ela precisa e ela não tem, eh, clareza disso. E aí o seu papel, a sua responsabilidade como mentor é: você vai vender o que ela quer comprar e na jornada você vai ajustando e entregando o que realmente é importante, né. Então, quando a gente fala de ROI intangível, vou pegar exemplo, o cara, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer isso, quer muito voltada para a questão financeira, um exemplo, né, que é maravilhoso também, tá gente, é incrível, né. Mas o cara não tá cuidando da saúde, o cara tá cheio de problemas de saúde, né, um exemplo. O cara não tem tempo para família, né, não tem tempo para ele, não tem tempo para família. E aí você pensa: "Tá, se ele continuar nessa rotina, cara, a vida dele vai passar, de repente pode acabar o casamento dele, saúde dele também vai para as cucuias", só que ele não entende isso ainda. Então se você chegar e falar: "Poxa, vamos fazer esse trabalho em prol de você conquistar isso e aquilo", ele não entende, ele ainda não tá a ficha dele ainda não caiu, porque muitas das vezes, né, Paulo, eu gosto sempre de trazer essa frase inclusive, muitas pessoas elas começam algo diferente, ou elas dão o melhor delas pela dor, não pelo amor, né. Então você identifica isso e você guarda essa informação, né. E aí aos poucos, né, você vai inserindo e conscientizando a pessoa de que esse trabalho que pode ser feito, se ela fizer de forma profissional pelo tempo suficiente, ela não só vai conquistar os ganhos financeiros, né, como os intangíveis que dinheiro não compra, né. Qual é o dinheiro que compra o tempo com a família, sua saúde, Com né, certeza. o tempo, enfim, então é muito sobre, em resumo, é muito sobre ouvir, identificar e ter sabedoria de colocar essa informação no momento certo. Colocar a luz, né, em cima da, da, da visão, né? E Dani, eu vejo, né, que na mentoria a gente propaga o nosso conhecimento, né? Sim. Ali no tete a tete, no um a um, às vezes na mentoria coletiva, nas reuniões, mas é muito sobre isso, né? Propagar o nosso conhecimento. E eu vi que você propagou o seu conhecimento também em forma de livro. O Sim. que descobri empreendendo. Me fala um pouco sobre esse livro aqui, que esse é meu, né? Ganhei Sim, é seu. dedicatória. Sim, Então, quero que você super. fale um pouco sobre esse livro, você acaba eternizando o conhecimento, né? Sim. Esse projeto do Que Descobri Empreendendo, Paula, ele foi um projeto que veio com um grupo de network, o qual eu faço parte, né, eu sou
uma das diretoras lá, e, na realidade, assim, eu sempre tive desejo de escrever um livro, né, era um dos meus ideais, assim, ser escritora e tudo mais. E, na época, isso foi final de 2023, eu recebi um convite para fazer um projeto de livro em coautoria com um grupo de network lá de São Paulo, de Alphaville. Só que era um grupo que eu não tinha, assim, muita, sintonia, não participava muito, eu estava lá no grupo do WhatsApp, né. E aí eu pensei: "Gente, é legal a proposta, né, do livro em coautoria, porque, enfim, além de gerar uma aproximação entre os coautores, facilita o desenvolvimento do projeto em si, né, e acho que para quem está iniciando nesse mercado é uma ótima experiência, né". Eu falei: "Cara, mas assim, acho que as pessoas que fazem parte de um projeto têm que estar alinhado, né, com seus princípios, valores, porque são seus nomes que vão estar ali eternizados, porque um livro, né, é para uma vida, enfim". E aí, o que que eu fiz? Eu tinha acabado de iniciar junto a esse grupo, o Empresários S.A., que é um grupo de network carioca, 100% carioca, né, do querido Wallace Silva. Aliás, um abraço pro Wallace, para o pessoal do grupo. E eu falei: "Gente", levei a ideia para ele e ele falou: "Dani, olha só, eu não tenho tempo. Se você quiser abraçar o projeto e tocar, contigo. Você tem total, aval". Falei: "Ah, vamos embora, então show". E aí fui apresentada ao João Abreu, que é hoje um grande amigo. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área, né, de editora de livro. Ele tem uma livraria, inclusive, a Livraria Insight. E aí conheci o João, fiquei apaixonada por ele, pela, né, pessoa dele, profissional incrível que ele é. E nós 2 juntos, né, e juntamente com o Wallace também, desenvolvemos essa obra. Esse aí foi o primeiro volume, que a gente acabou lançando em 2024. Na realidade, a gente já está no segundo volume, né, que lançamos em 2025, e vem aí 2026 o terceiro volume. E aí a gente decidiu lançar, construir uma obra, né, o que descobri empreendendo, vários volumes, trazendo, ó, o segundo volume, por exemplo, fala sobre network, né, qual a importância do network para os empresários, para o empreendedor crescer. Esse terceiro a gente ainda está definindo. Novidades em breve. Mas assim, daí nesse livro que foi o primeiro, Paulo, nessa época, eu já estava como mentora de empreendedores, mas era voltado muito a processos comercial, né, daquela fase que eu trabalhava com a parceria comercial, e ali nesse livro eu conto muito sobre a minha experiência no tradicional, na época de loja. Então é uma linguagem que eu falo muito de uma forma muito simples para aquele empreendedor que está começando, sabe? Do tipo, faça isso e não faça isso. Que é justamente o papel do mentor, né? Ele direciona. Então é um resumo bem legal e é um livro que eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que estão envolvidas, né? Tem o Alessandro, né? Que você já Conheço de outros grupos. que já mencionou, tem a doutora Renata Piabina também, que é uma querida. Enfim, tem vários nomes. Não vou começar a falar nomes, senão o pessoal fica com ciúmes, né? Então foi uma experiência maravilhosa, repetimos em 2025, estamos aí com o terceiro volume, só que no segundo e no terceiro já decidi não entrar como coautora, mas com a parte de organização, né, questão de momento, de fazer 2 coisas ao mesmo tempo ali, né. Então assim, é bem legal. É uma cartilha, né, então você que é empreendedor, empresário, está começando a jornada, vale muito a pena você ter, esse manual em mãos, né, aliás está na Amazon, né, na Livraria Insight também, você pode adquirir, receber, no Brasil e até fora, eh, porque é de fato um manual, então você tem experiência, desde do empresário, né, hoje ele trabalha com formatação de franquias, o Rui, por exemplo, Orsini, que está aí no livro, mas que começou na época vendendo comida congelada, colocando no congelador de casa. Que beleza. É um Então empreendedor nato, né? nato. Gente, então assim, são tantas histórias inspiradoras, sabe, Paulo, e mostrando que a jornada, né, eu sempre gosto de falar, empreendedor tem dor no nome, não é à toa, né. E para você traçar essa jornada de empreendedorismo, você precisa de fato saber que é um processo, né, assim como o mentor, né, quando ele ainda está se encontrando, né, de fato o que eu quero ensinar, porque muitas das vezes foi o meu caso, né, até voltando ali
pouquinho o que nós falamos anteriormente, quando eu estava decidindo, e aí falando para você que está querendo vir para esse mercado de mentoria, eh, e que tem bastante conhecimento, eu te entendo quando você pensa: "Tá, eu consigo falar disso, falar daquilo, mas qual caminho seguir?", e eu tendo a falar muito, segue seu coração, né, segue o que que você quer ensinar para as pessoas, o que que você quer compartilhar". Só que é muito também não é o que você quer vender, é o que o outro precisa, né, então, de fato, então, encontrar esse equilíbrio, né, Paulo, é muito importante, de você fazer algo que você ama, que você gosta, e vender o que de fato a pessoa precisa, ou o que ela quer, e aí você insere o que ela precisa, e isso aconteceu comigo, né, porque eu queria trabalhar como mentor, eu queria trabalhar com a inteligência emocional, com saúde integrativa e gestão de tempo. E cadê a parte comercial, que é a maior especialidade? Eu não tinha incluído naquele momento, sabe. E aí por isso a importância do mentor. Aí ele veio, me alinhou e falou: "Ó, Dani, como assim? Você tem 20 anos de área comercial e não quer trabalhar com comercial, gente? Como assim?", né. Então, é muito, né, sobre a gente ir também construindo a nossa jornada, né, Paula, porque muitas das vezes o caminho não tá tão claro, né. E quando o mentor, muitas vezes, ele decide: "Ah, eu vou ser mentor", e ele começa um processo, é natural ele ficar, às vezes, ainda meio inseguro, por mais que ele tenha o conhecimento, ele tenha a bagagem, muitas das vezes é normal ele ficar um pouco inseguro, só que ele só tem que ir indo, fazendo, né, que eu sempre falo: "A ação cura o medo". Vai fazendo que as coisas vão acontecendo, o caminho vai ficando claro, as ideias vão fechando. E aí quando você vê: "Opa, me encontrei". Aí quando você se encontrou, aí é a hora de você acelerar, né, e buscar realizar as suas metas, objetivos. Acho que é um dos grandes pontos, né, do mentor, é olhar ali o que que a pessoa faz de melhor e lembrar ela isso, né, que nem você falou, você tinha 20 Sim. anos de comercial e você ia deixar de fora, e é uma parte que dá o retorno financeiro, às vezes você estrutura ali muitas vezes o mentorado ele está muito próximo, né, de ter um Sim, resultado dá muito um grande. Às vezes ajustezinho. são os nossos cases maiores de sucesso, É, são aqueles caras que estavam ali com ajuste para fazer, a gente entra, só que esse pequeno ajuste faz uma diferença, assim, ou de milhares de reais, ou de um tempo muito grande que ele passa a ter. sim, Hum. Então, realmente, acho que essa coisa do mentor é o auge, né? E sim, como isso retribui para a gente, né, como muito. mentor. Não só a parte financeira para a gente, mas também da gente ver ali um mentorado que a gente passa a ter orgulho, né? Vira ali uma Sim, pessoa do tipo um nosso dia a dia. filho, né. É isso, e você vê que ele fez, deu certo, você Sim, mudou a vida ali de uma pessoa, sim. né, ou financeiramente ou na parte do tempo que ele pôde ter com a família Sim, dele, isso é maravilhoso, né. sim, maravilhoso. Agora uma observação, né, eu gosto muito, você falou: você mudou a vida dele". Mas por mais que sim, a gente tem o nosso mérito, né, do que a gente ensina, do que a gente compartilha, mas eu sempre gosto de trazer a responsabilidade e o mérito para a própria pessoa, sabe. "Ó, se você fracassar aqui, é mérito seu". O problema é seu. Você vai fracassar se você não fizer as coisas como tem que ser feitas, você seguir a receita de bolo, a trilha, né, porque quando você pega uma receita, não tem como dar errado, se você seguir todo passo a passo, não tem como dar errado. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, enfim, cada um tem seu tempo, né, mas não tem, é uma receita de bolo mesmo, né, não tem como a receita sair ruim se você seguir certinho. O bolo sai ruim se você seguir essa receita certinho. Agora eu falo muito que quando você tem a vitória ali, é muito seu mérito também, porque você pagou o preço, você foi lá, você fez, foi resiliente e teve paciência com o seu processo, né. Acho que dentro do mercado, principalmente uma nova profissão, você controlar, primeiro a sua expectativa, ter a expectativa alinhada, né, e não ficar se comparando com o outro, né, porque cada um tem sua jornada, tem seu momento, tem a sua vida, então você é único, né, é aquele a gente ouve muito falar sobre isso, né, se comparar com você de ontem, né. Então isso é muito importante, né, essa análise, né, esse auto-feedback.
né. E essa autorresponsabilidade mesmo, como E você essa falou. autorresponsabilidade, assim, O resultado da sua vida é de sua responsabilidade. total, Vão entrar total. pessoas que vão te ajudar, vão entrar pessoas que vão te atrapalhar, mas a responsabilidade dos resultados são seus. São, Né? Acho que são. quando a gente é um líder e a gente aprende a ser líder, é a principal informação que a gente precisa ter. Sim, Não culpa os outros, também não tire o seu mérito. O sim, resultado da tua vida foram as tuas escolhas. sim, Nem que fosse tirar aquela pessoa que estava atrapalhando. Se aquela pessoa, se teve uma pessoa que realmente atrapalhou a sua jornada e você deixou ela muito tempo lá, o erro foi seu em deixar ela ali. sim, 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 Então acho sim, que essa autorresponsabilização ela traz também liberdade. Você fala assim, cara, total. beleza, errei. O que que eu errei? Vamos consertar. Sim. E quando acertar, putz, acertei, deixa eu comemorar. E aí tem aquela coisa de Isso, comemorar. que é muito Eu, importante. particularmente, tenho uma certa dificuldade, porque são tantas batalhas que tem pelo dia que, às vezes, aqui Sim, o rapaz, a gente está com um processo dentro do escritório mesmo de sim, contabilidade. E aí tem um processo agarrado, e aí ele comemora. Paulo, conseguimos. Aí o sim, boa. E cadê o outro? Já sim, tem aqueles outros 20, 30 processos ali sim, esperando as batalhas, né? sim, sim. Mas precisa. A gente precisa ter um tempo. Eu instalei até aqui um sino para a gente poder lembrar das Legal. vitórias, Nossa, muito né? importante. Então, chegar, às vezes, era para bater toda vez que entra cliente, mas graças a Deus entra tanto cliente que a gente não, É, não consegue tempo para isso. que Mas aí a maravilhoso. gente definiu que, então, no final do mês, a gente bate e fala o número ali da quantidade de novos Sim, clientes que entraram, para poder ir, e o faturamento que a gente está aumentando, porque a sim, gente precisa, e muitas vezes, comemorar para a gente e comunicar aos nossos. sim, Comunicar aos nossos liderados como a gente está indo bem. Porque sim, muitas vezes a gente chega para o nosso liderado para poder fazer ajuste. sim. Basicamente uma reclamação, é um Uhum, ponto de melhoria. sim, Então é o tempo todo você só fala isso, mas e cadê? Cadê na hora sim, do elogio, na hora da comemoração? Então eu sim. peço até que os chefes de setores, eles peguem os elogios que os clientes passam e eles coloquem isso no grupo, nos seus grupos ali do departamento e até Uhum, no grupo maior do andar inteiro. Coloquem ali para que a gente se aproprie do quão bom é o nosso trabalho. sim, Que a gente é entenda muito que a gente importante. é um escritório diferenciado, não é à toa que a gente cresce o que a gente cresce. Sim. E não só na parte da cobrança ali. Dani, a conversa é maravilhosa, a gente pode ficar o dia inteiro aqui, mas, Sim, nossa, é verdade, passa rápido, mas né, pô? passa rápido e a gente tem que finalizar. Eu quero então agora que você, nesse final, olhe para a câmera Sim, e fale para o empresário, para o profissional que pensa, que está pensando ali ou ele está querendo às vezes mudar sim, a rota dele, porque não está mais satisfeito com o que ele faz hoje, ou às vezes ele quer colocar um braço educacional e a gente vê muito falar isso, né, cara? Quem não tem um braço sim, educacional na sua empresa hoje tá para trás. sim, total. Então eu quero que você fale para essa pessoa a importância, o quão bom vai ser a vida dele se ele experimentar, se ele Sim, se abrir para experimentar a mentoria, ou para criar o braço dele educacional, ou simplesmente para ele profissionalizar e essa reforma tributária, parte da contabilidade, sim, essa reforma tributária ela vem como reforma de controle. Ela vem para necessitar o empresário ser muito mais profissional. sim, Nosso mercado ele é muito amador, o mercado brasileiro, e ele sim, de fato. precisa, essa reforma ela vai fazer com que ou o empresário se profissionalize Uhum, ou vai aumentar ainda mais a quantidade de empresários que vão ficar pelo caminho. sim. Eu digo que é para ajustar os parafusos, né, É Paulo? isso. Porque de fato já era para ser assim, né, mas aquela coisa do jeitinho, deixa para depois, vamos lá, vai acabar, queridos. E a gente precisa, né, se ajustar até para, né, não ter maiores dores de cabeça. Você é empresário, você é profissional aí que tem uma bagagem de sucesso, um conhecimento que você acredita que pode trazer transformação na vida das pessoas, ajudar pessoas a economizar tempo, energia e dinheiro. Você tem total potencial, possibilidade, né, de ser um mentor. E aí, se você quer crescer ainda mais o seu negócio, você já é empresário, você tem uma empresa, enfim, você quer crescer mais o seu negócio, uma das formas de você alavancar, né, o faturamento da sua empresa é abrindo um outro negócio dentro do seu negócio. É muito mais inteligente do que você abrir até um outro negócio de um outro nicho.
Então a educação empresarial, de fato, ela está crescendo e vai crescer ainda mais. Todos os maiores empresários do Brasil, e do mundo, eles estão inserindo esse braço educacional, né, dentro de seus negócios, seja para com seus clientes, sejam para outros empresários profissionais que estão querendo crescer na área, né, ou começar na área. Se você está buscando um negócio que te dê mais perspectiva de qualidade de vida, né, se você de repente está fazendo uma atividade ou um seu próprio negócio, que você não está muito feliz ali, principalmente com a sua qualidade de tempo, né, com os intangíveis, né, que de repente você não está tendo, um programa de mentoria, de educação empresarial, que você não precisa ter um colaborador inicialmente, você pode começar de fato só você com você mesmo, é um caminho maravilhoso, eu sou prova disso, né? Então é um caminho fantástico que você só precisa ter o desejo genuíno de contribuir com as pessoas, de passar o seu conhecimento, não ser egoísta e guardar para você toda a tua bagagem e saber o que é óbvio para você tá tirando o sono de muita gente. Então, esses dois perfis, principalmente, pessoas que querem escalar o seu negócio, pessoas que querem ter mais qualidade de vida, mais tempo, intangíveis. eh, o caminho da mentoria, ele é um dos melhores caminhos aí que você pode com certeza escolher e ter na sua vida, tá? Para gerar transformação. E, por último, se você quer contribuir com um mundo melhor, com pessoas com mais direcionamento, né? Transbordar a felicidade, de repente você já é um profissional que já tem sucesso, né? E quer compartilhar dessa felicidade com as pessoas, se torne um mentor também, porque mentoria, ser mentor é muito sobre isso também. Multiplicar talentos, como diria nosso querido Léo Toledo, né? É E mais uma isso. vez, obrigada, Paulo, pelo convite, alegria. Vamos para cima. Eu que agradeço, Dani, foi sensacional. Lembrando também aos que já são mentores, que estão pensando em ser mentores, falamos sobre a reforma, atenção, Sim. uma profissão que você acaba gerando um bom movimento financeiro, você Uhum. tem um faturamento ali, nas mentorias a gente está falando de mentorias high ticket, né? Sim, Então sim. são mentorias ali de 20, 30 mil por ano. No final das contas, eu acho um preço baixo. Porque Sim, se você total. pensar isso em uma mentoria de 30 mil, uma mentoria de 3 mil reais por mês, parcelado, Sim, sim, é o mínimo que você pode fazer para contratar um profissional que tenha a capacidade de te ajudar dentro da tua sim, empresa. Mas, de qualquer maneira, se você faz um volume desse de vendas de 30 mil, a gente está falando num faturamento bom. Então, o mentor, ele está ensinando alguma coisa, mas todo mentor é um mentorado também, né? sim, Então, a sim, gente, a, a gente é mentor, mas a gente vai lá no SHP em São Paulo para poder aprender também com o Leonardo, com a sim. Thaís, com toda Com aquela galera do SHP, Caio, né? Com, né? com o Caio. E um detalhe importante, né, pessoal? O mercado de mentoria, o lucro é muito bom. Né? Você tem ali 75% de margem de lucro. Então, você vai faturar ali, você normalmente vai cobrar 30, 40, pensa nessa margem, 75% de lucro, né? Sem toda aquele peso, né, do tradicional. Toda Então, aquela estrutura que a sim, gente carrega num negócio tradicional. sim. Então, é isso que a gente tem que pensar. Muito obrigado, Dani, por ter vindo aqui falar, Obrigada aí. mostrar toda a sua experiência. 23 anos de área comercial 23 anos, falo. é impressionante, assim, e num Mais de nível, metade da minha vida, né? e, nu- e num nível, assim, né, de grandes empresas, centenas de Sim, pessoas, milhares de sim, pessoas numa equipe. Então, é realmente uma experiência muito válida, né? Se agregar isso a um sim, empresário que às vezes tem 5 anos de empresa, sim, e você chega com 23 anos de experiência. É impossível que não agregue sim, aquele empresário, aquela empresa, esse conhecimento. sim. Só se ele não fizer o dever de casa. E aí a responsabilidade é dele. Aí é responsabilidade total dele. Muito obrigado, pessoal. Quem gostou, segue, curte, compartilha e até o Sim. próximo episódio. Até.